O que será que aconteceu com Barrabás, o prisioneiro que foi solto no lugar de Jesus pela multidão? Como será que ele lidou com este peso consciencial de ter sido libertado enquanto um inocente foi para a cruz? Será que ele trilhou um novo caminho a partir deste momento? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Barrabás é citado nos 4 evangelhos canônicos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Barrabás, um prisioneiro que foi solto por Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Foi solto a pedido da multidão, no lugar de Jesus. Barrabás ficou conhecido por conta destes acontecimentos narrados nos evangelhos que envolveram o episódio da crucificação de Jesus. E encontramos muitas informações sobre o que aconteceu com Barrabás depois de tudo isso neste livro psicografado pela médium Ivana Moraes, o livro Eu, Barrabás, pelo espírito de Odetinha, que é um espírito que na sua última encarnação desencarnou aos 9 anos de idade no Rio de Janeiro em 1930 e era uma menina que ficou muito conhecida por sua grande caridade e amor a Jesus. E o livro começa explicando o contexto que levou Barrabás a assassinar 2 soldados romanos. Barrabás era um homem comum, pacato, trabalhador, sobrevivia com parcos ganhos, ele era muito pobre. Ele vivia com a sua amada esposa, Lia. Lia tinha um objeto que ela gostava muito. Era o único objeto de decoração daquela casa, muito simples, onde eles viviam. Era uma tabuleta entalhada em madeira, com pássaros em revoada. E na tabuleta havia a inscrição: faça-os voltar ao ninho. Lia ganhou aquela tabuleta de um jovem carpinteiro que já era conhecido como santo na região. E ela ganhou este presente antes de se casar com Barrabás. E este jovem carpinteiro intuitivamente percebeu que ela em breve se tornaria noiva. Barrabás amava Lia de todo o seu coração, mas um dia a crueldade do mundo os atingiu em cheio. Barrabás, aliás, já tinha muita raiva dos soldados romanos, pela arbitrariedade que ele presenciava diariamente, a crueldade com que o seu povo era tratado. E um dia, um triste dia, Barrabás estava trabalhando e um vizinho foi correndo avisá-lo para voltar para casa que a sua esposa estava em perigo. Mas infelizmente Barrabás não teve tempo de evitar o pior. E Lia foi alvo da pior violência que uma mulher pode sofrer, e por 2 soldados romanos. E como ela lutou e resistiu, eles ainda forjaram a situação para que ela levasse a culpa, e ela ainda foi condenada à morte por adultério. Barrabás ficou destruído emocionalmente, enlouquecido de raiva e clamava por vingança. E esse dia para ele chegou. Após algum tempo, ele viu os 2 soldados responsáveis pela morte de sua esposa. E durante um tumulto, uma aglomeração popular, ele aproveitou esta oportunidade e os assassinou sem hesitar. As referências bíblicas colocam Barrabás como um salteador, um perturbador da ordem pública e um homicida. Os evangelistas Marcos e Mateus realmente colocam no texto que Barrabás era um homem muito conhecido na região, porque ele era o homem mais procurado em toda a Judéia. E a acusação de salteador ocorria porque Barrabás, após estes eventos, ele se uniu ao partido rebelde dos Zelotes, homens que procuravam a liberdade do povo contra os romanos, que era um povo que vivia o jugo da dominação romana. E os Zelotes costumavam atacar comboios romanos em busca de armas, suprimentos.
Em pouco tempo, Barrabás se tornou o líder dos chamados zelotes. E foi nesse contexto que ele conheceu um dos apóstolos de Jesus, Judas Iscariotes. Judas foi procurar os zelotes para tentar convencê-los de que Jesus seria o rei ideal para aquele povo, após eles conseguirem a liberdade tão sonhada. Judas realmente não entendia a missão verdadeira de Jesus. Ele achava que Jesus poderia se tornar um líder político daquele povo. E foi isso, inclusive, que levou Judas a trair Jesus. Ele achava que com a captura do seu mestre, isso seria o estopim de uma revolta popular que levaria Jesus ao poder. Mas quando ele viu o que aconteceu, ele se desesperou, porque o seu gesto levou à crucificação de Jesus. Porém, os zelotes não viam Jesus dessa forma, achavam que ele era um homem muito manso, que tinha uma missão espiritual. Mas este entendimento mudou quando vários zelotes e o próprio Barrabás testemunharam o episódio narrado nos 4 evangelhos, aquele dia em que Jesus expulsou os vendilhões do templo de Jerusalém, e viram um Jesus cheio de uma ira divina, de uma autoridade espiritual irresistível. Jesus fez de algumas cordas um chicote e virou mesas, expulsou cambistas, libertou animais que estavam presos em cordas e gaiolas, e ninguém ousou tocar aquele homem. Tamanho era o seu magnetismo, sua força espiritual. Barrabás, quando viu este acontecimento, ficou totalmente arrebatado. Ele nem conseguia entender como as palavras de Jesus causavam um efeito tão arrebatador no seu psiquismo. Ele não conseguia deixar de escutar aquele homem. E aí ele acabou se descuidando e foi reconhecido por soldados romanos presentes, porque ele era o homem mais procurado da Judéia, ele vivia se disfarçando. E foi neste episódio que Barrabás foi capturado e preso. E ao ver esta face de Jesus, Barrabás chegou a pensar que ele realmente fosse o líder que eles procuravam. Mais tarde, porém, ele entendeu que o reino que Jesus prometia não era composto pelas glórias deste mundo. E após algum tempo, numa cela insalubre, sofrendo maus tratos, Barrabás foi levado à presença do governador da Judéia, Pôncio Pilatos, e de Jesus. Era um costume da época que, durante o período de Páscoa, um dos presos fosse libertado. Pôncio Pilatos, e a Bíblia diz isso, estava inclinado a libertar Jesus, mas a multidão, influenciada por sacerdotes e homens infiltrados, foi levada a escolher Barrabás. E Barrabás estava muito impactado pela postura de Jesus, que mesmo sofrendo muitas humilhações, maus tratos, ele emanava uma atmosfera de força, de majestade impressionante. E Barrabás não entendeu como a multidão pôde ter escolhido ele para ser libertado em lugar de um homem santo. Após a decisão ser tomada, quando os guardas já estavam levando Jesus para sua cela, Jesus olhou amorosamente para Barrabás e disse de uma forma que só ele ouviu. Disse a seguinte frase: faça-os voltar ao ninho. A mesma frase da inscrição que estava naquela tabuleta que um jovem carpinteiro deu à sua amada Lia antes deles casarem. Barrabás foi então libertado e ficou com essa frase enigmática na cabeça. É claro que ele relacionou a frase que ele acabara de ouvir de Jesus com a frase que estava naquele objeto que era tão valorizado pela sua amada esposa. Inconscientemente, instintivamente, Barrabás foi até o Gólgota, mas quando ele lá chegou, quando ele lá conseguiu chegar, Jesus
já havia sido executado, o corpo já havia sido recolhido por José de Arimateia. Temos um vídeo sobre a história de José de Arimateia, que foi um capelino, vou deixar aí no card para vocês. E Barrabás, então, chorou aos pés da cruz copiosamente e disse, sentindo uma culpa imensa, que aquela cruz deveria ter sido dele. E então o antigo líder do partido rebelde dos Zelotes iniciou uma profunda jornada de renovação espiritual. Carregava consigo, para onde fosse, a tabuleta de madeira com a inscrição "Faça-os voltar ao ninho". Precisava descobrir o que queria dizer aquela frase tão enigmática. Barrabás, neste processo, começou a fazer muitas reflexões. Pensava que, será que a revolução que Jesus propunha, a verdadeira revolução, não era a revolução espiritual? Será que a revolução que os zelotes buscavam apenas faria o poder trocar para outras mãos autoritárias? Barrabás continuou a sua busca e decidiu ir atrás de antigos discípulos do mestre, pessoas que conviveram com ele. E assim, ele foi até a casa de Lázaro, Marta, Maria, conversou muito com eles e percebeu que, como Lázaro, ele precisaria ressuscitar para uma nova existência. Com a ajuda de Lázaro, ele conseguiu localizar o apóstolo João e a mãe de Jesus, Maria, que o trataram com uma amorosidade que ele não conseguia compreender. Afinal de contas, ele havia sido libertado em lugar de Jesus. João e Maria conversaram muito com Barrabás, fizeram ele perceber que ele era uma pessoa cheia de virtudes, que ele poderia colocar a serviço de um mundo melhor e que disso ele tiraria a sua paz, que era preciso que ele parasse de se culpar porque tudo aconteceu como precisava acontecer. E foi com os discípulos de Jesus que Barrabás conheceu a doçura do verdadeiro amor, que nada pede em troca e que ninguém julga. Barrabás conseguiu encontrar o apóstolo Pedro, que o ajudou a entender o significado daquela misteriosa frase, "Faça-os voltar ao ninho". Barrabás conviveu algum tempo com Pedro, que mostrou a ele que Barrabás era um grande orador, um grande pregador e que poderia usar esta energia para trazer as pessoas de volta ao caminho espiritual. A mesma energia que antes ele utilizava para tentar libertar o seu povo dos romanos. E esse, portanto, era o significado da frase que Jesus disse a ele. Incentivado por Pedro, Barrabás então faz a sua primeira pregação para algumas pessoas ali do povo, falando com o seu coração sobre a sua própria história, de forma autêntica, de forma simples, o que naturalmente capturou a atenção de todos. Barrabás continua a sua jornada espiritual e consegue encontrar uma comunidade dos chamados essênios, que era um grupo de iniciados judaicos que pregavam o amor, pregavam o desapego, conheciam a lei da reencarnação. Barrabás ficou nesta comunidade por alguns anos, aprendendo com mestres mais experientes, estudando, meditando, refletindo. Ele aprendeu técnicas de cura, aprendeu sobre as leis que regem o universo. E após alguns anos, ele saiu desta comunidade dos essênios, já como um verdadeiro essênio, e foi peregrinando até Jerusalém. Chegando em Jerusalém, Barrabás tentou interceder por Simão, um homem que o havia sucedido na liderança do partido dos Zelotes. E havia sido capturado pelas autoridades romanas e estava para ser executado. Barrabás tenta interceder junto a estas poderosas autoridades romanas por Simão, mas não teve sucesso e Simão acaba por também ser crucificado. Foi justamente aos pés da cruz de Simão, chorando pelo seu antigo companheiro,
que Barrabás, num instante muito especial, tem uma visão do Mestre Jesus. Jesus aparece para Barrabás, não fala nada, apenas sorri com uma grande luz ao seu redor e uma grande revoada de pássaros. Barrabás fica muito emocionado e compreende ali a mensagem, que ele precisava continuar com a sua missão, continuar pregando, trazendo almas de volta ao ninho. E ele assim faz. Como essênio, ele conhecia muitas técnicas de cura e assim era costume da população receber bem os essênios. Então, por onde ele andava, ele sempre tinha onde ficar e muitas oportunidades de fazer o bem. E num momento muito marcante de sua evolução, Barrabás encontra novamente o apóstolo João e a mãe de Jesus, Maria, que o presenteiam com sandálias que pertenceram a Jesus e o dão boas-vindas como um verdadeiro e grande discípulo do Cristo. Barrabás, muito emocionado, só teve forças para responder: Jesus, Rei da Paz, mas o réu sou eu, Barrabás. A jornada de Barrabás diz muito para todos nós. Todos nós temos muitos talentos que podemos colocar em prática para ajudar o reino do Cristo a florescer na terra. Todos nós temos também que trilhar este caminho de volta para fazer este mesmo reino florescer no nosso íntimo e nos dar a verdadeira paz. O Natal está chegando e para celebrar, para desejar a todos vocês um Feliz Natal, cheio desta conexão com a energia do nosso Mestre Jesus, vou cantar para vocês uma música de Roberto Carlos, que traz esta conexão. Para quem quiser cantar junto, a letra está aqui na descrição do vídeo. Vamos cantar então? Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e a paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez brilhar a luz na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, no renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia irá voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, levar o que aqui de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir.
Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Vou deixar na tela final 2 vídeos, um que fala sobre a missão de José, o pai de Jesus, e o outro, o vídeo que fala sobre José de Arimateia, que veio lá de Capela. Um grande Natal, Feliz Natal, com muito amor e paz em seus lares, é o que eu desejo de todo o meu coração. Tchau, pessoal. Até um próximo vídeo.